Fala, meu amigo fanático. Mesmo estando com os cofres vazios, o Corinthians continua procurando um camisa 9. Confira as atualizações sobre a situação das negociações envolvendo Everaldo Stum e Renato Kaiser. Ídolo do Corinthians, volta a virar manchete no Parque São Jorge. Manifestação envolvendo torcidas organizadas do Corinthians assusta e repercute nas redes sociais. Desempenho de meio-campista Matheus Vital e Luan tem queda significativa com a chegada de novo treinador. Tudo isso e muito mais, meu amigo fanático. Já vamos começar o vídeo de hoje mandando um salve para o nosso amigo fanático, Jorge Antônio. Somos muito gratos pelos comentários e participação de todos vocês. Vamos mandar outro salve esperto para o nosso amigo fanático, Masashi Gosto de Futebol Sato, que fala lá do Japão, e mesmo assim, segue acompanhando o nosso canal. Não fique de fora e já vai conferindo aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhuma das nossas notícias do Corinthians. Deixe aí nos comentários um Vai Corinthians e a cidade de onde você está falando. Responda também, você gostaria de ver o paraguaio Angel Romero novamente vestido o manto alvinegro? Comente, e aí a sua opinião. Você acredita que o atacante Romero poderia ajudar o ataque do Timão? Comente e participe. Não vai se esquecer de deixar aquele like maroto, e de visitar a nossa comunidade aqui no YouTube. Fotos, enquetes e muito mais sobre o Timão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Desde que Silvinho assumiu o comando técnico do Corinthians, a equipe não conseguiu engrenar, colecionando atuações abaixo do esperado e deixando muita desconfiança por parte da torcida. Além disso, especialmente com alguns jogadores, o rendimento caiu significativamente, até mesmo com aqueles que vinham se destacando. Além de Luan, que chegou a dar alguns lampejos de melhora e atualmente despencou de produção. Isso é bastante visível quando se trata de Matheus Vital. Artilheiro do Corinthians em 2021, não vive seu melhor momento, sem conseguir ter o mesmo destaque que teve com Mancini. A queda de desempenho, inclusive, pode ter relação com a nova função desempenhada em campo sob o comando do treinador. Com 5 gols e 2 assistências, o camisa 22 foi um dos principais nomes do Timão, no Campeonato Paulista, na Copa Sul-Americana e na primeira fase da Copa do Brasil. Contando a última edição do Campeonato Brasileiro, o meia balançou as redes adversárias em 7 ocasiões em 28 jogos deste ano. Quando estava em seu melhor momento, era presença constante na faixa central do campo, flutuando pelo setor. Porém, a função mudou com Silvinho. Agora, o jogador aparece mais grudado pelo lado esquerdo, alargando o campo para o Corinthians, mas participando menos dos ataques corintianos, dando menos toques na bola e pouco oferece ao time. Na derrota para o Red Bull Bragantino, teve outra atuação apagada. Mais uma vez, o meia foi responsável por dar amplitude pela esquerda, mas não teve bom desempenho. Até aqui, participou de 5 dos 6 jogos sob o comando do novo treinador, titular com o técnico em 4 partidas. O meia deve ser utilizado novamente no próximo jogo do Corinthians. Uma das missões para o técnico Silvinho no Corinthians é conseguir tornar Luan um jogador novamente participativo, como o jogador chegou a ser em algumas partidas nesta temporada com Wagner Mancini e Fernando Lázaro. Escalado como um falso 9 em um esquema sem centroavante, o meio-campista tem sido responsável pela primeira pressão quando a bola está com a defesa adversária. Quando o Timão tem a posse, participa da origem da jogada no meio-campo e depois tenta se colocar em posição de finalização. Titular em todos os jogos com Silvinho, o camisa 7 já deu 10 chutes a gol, mas ainda não conseguiu marcar nenhuma vez. Seus melhores números foram na derrota por 2-0 para o Atlético Goianiense, na Copa do Brasil, quando deu 4 finalizações e acertou 76% dos seus passes. A manhã de sábado foi de muito protesto das torcidas organizadas do Corinthians na frente do Parque São Jorge. Os torcedores cobraram reforços e demonstraram insatisfação com a gestão do clube. Mais de 1.000 pessoas participaram do protesto, organizado em conjunto por todas as torcidas organizadas do Corinthians. No momento mais cheio, os cânticos pediram, entre outras coisas, a expulsão do ex-presidente André Sanches do quadro associativo do clube e chegaram a prometer uma chacina caso o clube seja rebaixado para a segunda divisão.
As organizadas presentes foram a Gaviões da Fiel, Camisa 12, Estopim, Pavilhão 9, Coringão Chopp e Fiel Macabra. O ato começou por volta das 10 horas, na Praça Lions Clube Penha, e seguiu até o Parque São Jorge por volta das 11 horas. Haviam caixões com os nomes dos últimos presidentes do clube: André Sanches, Mário Golbi, Roberto de Andrade e Duílio Monteiro Alves. Atual presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, não esteve no Parque São Jorge. O dirigente embarcou neste último sábado para Salvador com o restante da delegação corintiana. Ele, naturalmente, é alvo dos manifestantes. O objetivo das torcidas era que, no ato, os corintianos pudessem mostrar que não estamos nas arquibancadas por conta da pandemia, mas estamos mais vivos do que nunca. O protesto é contra a má gestão financeira dos últimos anos, o poder do Grupo Renovação e Transparência, os conselheiros que votaram pela aprovação das contas de 2019 e 2020, e contra a diretoria de futebol. Os gritos iniciais giraram em torno da situação financeira do clube, com várias referências à dívida na casa de R$1 bilhão, além de pedidos diretos pela expulsão de André Sanches do quadro associativo. Esse processo de exclusão é passível de instauração porque André teve as contas do exercício de 2019 reprovadas pelo Conselho, mas ainda não houve qualquer movimentação nesse sentido. À medida em que o tempo foi passando, os cânticos ganharam um tom mais violento. Ei, você aí, acabo com a sua vida se o Coringão cair, e desacredita não, se o Coringão cair, é chacina no timão, bradaram quando o ato já estava dispersando. Para fechar, como de costume, os torcedores passaram a usar os gritos mais famosos da arquibancada, chegando a cobrar o elenco também. Honra a camisa, de vagabundo Corinthians não precisa, gritaram. Nesta temporada, além de ter sido eliminado pelo rival Palmeiras na semifinal do Paulistão, o Timão caiu na fase de grupos da Copa Sul-Americana e precocemente na Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Atlético Goianiense, na terceira fase, a primeira disputada pelo Alvinegro no torneio. Vai Corinthians! O agente Regis Marques Chedir acionou a justiça para cobrar R$1.067.166,84 do Corinthians referente ao contrato de uso de imagem do paraguaio Ángel Romero, que hoje defende o São Lourenço. Segundo o colunista Perrone, do All Sport, o empresário alega que o Corinthians não pagou parte do valor combinado. Em 2017, um acordo para a quitação da dívida foi feito, mas o clube não cumpriu o combinado. De acordo com a ação, o contrato previa que o empresário recebesse R$2.490.200 divididos em 4 parcelas de R$622.550 pela exploração comercial dos direitos da personalidade de Romero. O acordo de parcelamento foi feito por conta da falta de pagamento de parte do valor. O trato era de que a empresa recebesse R$1.950.000 em 30 parcelas mensais de R$65.000. A primeira parcela teria data de vencimento para 5 de maio de 2017. Segundo a empresa, as 9 últimas parcelas, que deveriam ter sido quitadas entre fevereiro e outubro de 2019, não foram efetuadas. Anteriormente, foi previsto que o não pagamento de 3 parcelas acarretaria o vencimento das demais. O agente pediu à justiça que o Corinthians seja citado para pagar R$1.067.166,84 atualizados e aquecidos de honorários advocatícios em até 15 dias. Na última quinta-feira, o pedido foi deferido pela juíza Mariana Jarabida. No mesmo dia, foi expedida a carta de citação. O Corinthians, porém, afirmou ainda não ter recebido a notificação e, por isso, não comentaria o caso. Romero defendeu o Corinthians de 2014 a 2018. O jogador disputou 222 jogos pela equipe do Parque São Jorge e marcou 38 gols. Ao todo, foram 4 títulos, 2 paulistas, 2017 e 2018, e 2 brasileiros, 2015 e 2017. O Corinthians corre atrás de um centroavante para a sequência da temporada. Após economizar mais de R$2 milhões em salários por conta do adeus de nomes como Casares, Otero e Camacho, o alvinegro do Parque São Jorge observa o mercado atrás de um novo homem-gol. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, publicadas em seu blog no portal Yahoo, o Corinthians mira os nomes de Renato Kaiser, do Atlético Paranaense e de Everaldo, que está no Kashima Antlers, do Japão.
A publicação aponta que, apesar da economia recente, o Corinthians não deve ter facilidade para acertar com um novo reforço. Para contar com Renato Kaiser, por exemplo, o time paulista pode envolver o volante Richard, titular do Furacão e emprestado pelo Corinthians, em uma negociação em definitivo. No caso de Everaldo, o atacante ganhou notoriedade quando vestiu a camisa da Chapecoense na temporada 2019. Hoje, no Kashima Antlers, do Japão, Everaldo anotou 3 gols em 13 partidas pela equipe asiática e pode ser envolvido em uma futura negociação com o Corinthians. A busca por um novo camisa 9 por parte do Timão se dá por conta da má fase das duas opções que Silvinho tem no elenco, Jô e o garoto Cauê. Nas últimas partidas, o Corinthians tem atuado em um esquema sem centroavante com Luan como o falso 9. Sabemos que o paraguaio Romero não é centroavante, mas você gostaria de ver ele vestindo novamente o manto alvinegro? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Ángel Romero ajudaria o ataque do Timão? Comente, participe e faça parte desse bando de loucos. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Já aproveita para conferir se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhuma das nossas notícias diárias. Valeu pelo like maroto. E vai Corinthians!